Momento histórico. Pela primeira vez, cientistas da EPFL usaram estimulação cerebral profunda para permitir que um paciente paralisado voltasse a andar. Alerta de singularidade. As IAs já estão projetando seus próprios chips, que por consequência criarão novas IAs. Robô humanoide da Toyota quebra recorde mundial de maior arremesso de basquete. Cientistas criaram um rato a partir de gene antigo, mais antigo que a própria vida animal. Hyundai e Kia revelaram o exoesqueleto X-Blade Shoulder, considerado um robô vestível. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois da vinheta. Olá, impressionado! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque vai nos ajudar demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Imagine um robô que, além de ter uma aparência impressionante, pode calcular trajetórias, ajustar força e postura e acertar cestas de basquete como um verdadeiro jogador profissional humano. Esse é o seu E6, a mais recente versão do robô humanoide desenvolvido pela Toyota, que acaba de quebrar o recorde mundial do Guinness ao realizar o arremesso de basquete mais distante já feito por um robô humanoide. Em uma performance memorável no Japão, o seu E6 fez um arremesso certeiro de 24,55 metros de distância, o que equivale a quase o comprimento de uma quadra da NBA. Mas esse recorde não foi apenas uma questão de sorte ou programação fixa, ele é o resultado de anos de inovação, dedicação e tecnologia de ponta. Tudo começou em 2017, quando 9 engenheiros da Toyota, usando o tempo livre, decidiram criar um protótipo inspirado em Lego que pudesse jogar basquete. Com o passar dos anos, o robô evoluiu significativamente, passando de um arremessador básico para um verdadeiro atleta robótico, equipado com inteligência artificial, capaz de aprender com os seus próprios erros. Desde as suas primeiras versões, o seu E já demonstrava habilidades impressionantes. Em 2019, o seu E3, a sua terceira geração, estabeleceu o primeiro título do Guinness ao realizar incríveis 2.020 lances livres consecutivos. Isso mesmo, o robô só parou porque os engenheiros decidiram encerrar a tentativa. Com cada nova versão, a Toyota foi aprimorando as capacidades do seu E. A geração atual, o seu E6, é capaz de pegar a bola de forma independente, ajustar a sua posição em tempo real e até mesmo realizar arremessos de longa distância com uma precisão que é realmente assustadora. Câmeras estrategicamente instaladas nos pés ajudam o robô a monitorar movimentos e corrigir a sua postura, enquanto as suas mãos foram modificadas para garantir um controle preciso da bola. Além disso, sua inteligência artificial funciona de maneira semelhante ao cérebro de um atleta. A cada arremesso errado, o robô aprende e corrige os seus movimentos, refinando a força do lançamento, o ângulo do braço e até mesmo o equilíbrio do corpo. Em setembro, diante de um público ansioso, o seu E6 enfrentou o seu maior desafio. Após um primeiro arremesso que o robô errou por pouco, ele ajustou seus cálculos e, no segundo esforço, acertou a cesta histórica de 24,55 metros de distância. Um momento que não só garantiu o título do Guinness, mas também consolidou o robô como um marco no avanço da robótica esportiva. Para colocar isso em perspectiva, o arremesso mais longo já feito por um ser humano foi de 34,6 metros. O seu E6 pode ainda não ter superado este número, mas o seu desempenho demonstra o quanto a robótica está se aproximando das capacidades humanas e, em alguns casos, até mesmo a superando. Mas o objetivo da Toyota vai além de quebrar recordes. O seu E é uma prova de conceito do que pode ser alcançado ao integrar a robótica avançada e inteligência artificial. Os engenheiros agora sonham em desenvolver um robô que possa executar habilidades ainda mais complexas, como driblar com fluidez ou até mesmo realizar enterradas. Enquanto o seu E continua a impressionar e inspirar, sua história nos faz questionar: até onde a robótica pode chegar? Será que um dia veremos times de robôs competindo em uma liga própria? Ou quem sabe, humanos e robôs jogando lado a lado? Seja qual for o futuro, o seu E6 provou que o impossível é apenas o próximo desafio a ser superado. E enquanto isso, ele continua a nos lembrar de que a fusão entre inteligência artificial, robótica e criatividade humana é capaz de realizar feitos verdadeiramente extraordinários.
Existe uma tecnologia que está presente em 180 países e consegue nos atender em todos eles. Eu estou falando da Nomad, que é uma conta digital criada para brasileiros e que converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda em que você desejar, seja lá onde você estiver. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato do que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, você pode viajar o mundo inteiro sem se preocupar em levar dinheiro físico ou procurar locais para saques e muito menos quebrar a cabeça na hora de escolher uma casa de câmbio. É só ir passando tudo no débito usando a Nomad que você não vai ter surpresas no final. Isso porque você não paga aquele IOF super alto de um cartão de crédito. E a abertura é bem simples e leva apenas 5 minutos. E a Nomad inovou. Agora você pode adquirir um chip eSIM e ativá-lo apenas no momento da sua viagem. Funciona tanto em Android quanto iOS, fornecendo acesso à internet em mais de 30 países. Todos os clientes de nível 1 ao 4 do Nomad Pass poderão usar 1 GB gratuito, já os clientes nível 5, ilimitado de 15 dias. E você que gosta de tecnologias, não pode deixar de usar essa da Nomad. Para te incentivar, receba um presente de até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código R20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio. Corre aí na descrição ou no primeiro comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Me ajuda que eu te ajudo, hein? E se existisse um animal carregando dentro de si não apenas o DNA moderno da sua espécie, mas também um gene ancestral que remonta a milhões de anos, antes mesmo da existência de qualquer animal multicelular? Essa extraordinária e assustadora façanha científica foi realizada por uma equipe de pesquisadores da Queen Mary University of London e da University of Hong Kong, revelando novas pistas sobre a origem da vida multicelular. A experiência começou com algo que já é bem conhecido na biologia moderna, as células-tronco. Essas células são capazes de se transformar em diversos tipos de tecidos no organismo, e essa manipulação revolucionou a ciência médica desde a descoberta em 2006 das chamadas iPSCs, as células-tronco pluripotentes induzidas. Essa técnica, desenvolvida por cientistas japoneses, envolve a reprogramação de células maduras para que retornem a um estado semelhante ao das células-tronco embrionárias. O segredo? Bem, é a ativação de apenas 4 genes, conhecidos como fatores Yamanaka. Mas o novo estudo foi além. Em vez de usar os fatores Yamanaka padrão, os cientistas decidiram substituir um deles, o gene SOX2, pela sua versão ancestral encontrada em coanoflagelados, organismos unicelulares que são os parentes mais próximos das criaturas multicelulares, como os animais. E por que escolheram os coanoflagelados? Apesar de serem organismos unicelulares, eles compartilham genes que desempenham papéis importantes no desenvolvimento de animais multicelulares. A questão era, será que esses genes primitivos ainda teriam a capacidade de desempenhar funções complexas em um organismo moderno? Os pesquisadores injetaram essas iPSCs híbridas contendo o gene ancestral em embriões de camundongos em desenvolvimento. Para verificar se a experiência funcionaria, as iPSCs foram projetadas para gerar características visíveis, como olhos escuros e manchas pretas no pelo. O resultado foi impressionante e assustador. O camundongo resultante era uma quimera, exibindo tanto as características das iPSCs híbridas quanto do embrião original. Esse resultado notável mostrou que o gene SOX ancestral dos canoflagelados foi capaz de assumir a mesma função do SOX2 moderno, essencial para a formação de células-tronco pluripotentes. Isso sugere que a capacidade desses genes de influenciar o desenvolvimento celular estava presente muito antes do surgimento das células-tronco e da vida multicelular. De acordo com Alex Mendonça, um dos autores do estudo, ao criar com sucesso um camundongo usando ferramentas moleculares derivadas de nossos parentes unicelulares, estamos testemunhando uma continuidade extraordinária de função ao longo de quase 1 bilhão de anos de evolução. Essa descoberta não só oferece uma visão fascinante sobre o passado, mas também tem implicações práticas. Compreender a origem e a função desses genes pode abrir novos caminhos para a medicina regenerativa, ajudando a desenvolver terapias mais avançadas para as doenças degenerativas. E se a madeira pudesse iluminar a escuridão? Imagine caminhar por uma trilha à noite guiado não por postes de luz, mas por cercas de madeira que emitem um brilho verde hipnotizante. Ou, quem sabe, trabalhar em uma escrivaninha que ilumina suavemente o seu espaço sem a necessidade de uma lâmpada. É isso que os cientistas suíços estão fazendo, e com a ajuda de um inesperado aliado: fungos.
Sim, você ouviu direito. Pesquisadores da EMPA, o Laboratório Federal Suíço de Ciência e Tecnologia de Materiais, conseguiram criar madeira que literalmente brilha no escuro. Eles fizeram isso utilizando uma combinação fascinante de engenharia biológica e a bioluminescência natural de fungos. Na natureza, certas espécies de fungos são capazes de produzir um brilho mágico ao consumir madeira, embora isso seja extremamente raro e difícil de recriar. Inspirados por esse fenômeno, os cientistas decidiram investigar como eles poderiam replicar a bioluminescência de maneira controlada. A solução veio da combinação entre o fungo de mel sem anel e a leveza da madeira balsa. Após meses de experimentos, eles descobriram que, quando incubados juntos por cerca de 3 meses em um ambiente úmido, o fungo e a madeira balsa criavam uma reação perfeita para emitir um brilho constante. O segredo? Bem, quando a madeira absorve até 8 vezes o seu peso em água, ela cria um ambiente que é ideal para o fungo produzir uma enzima chamada luciferase, a mesma que é responsável pelo brilho dos vagalumes. Essa enzima desencadeia uma reação bioquímica que resulta em um brilho verde clássico, com um comprimento de ondas de até 560 nanômetros. Criar madeira brilhante, no entanto, não foi tão simples quanto adicionar um pouco de fungo e esperar a magia acontecer. Durante o processo, os cientistas descobriram que o fungo se alimenta de um componente chamado lignina, que é o polímero natural responsável pela rigidez da madeira. Porém, mesmo enquanto quebra a lignina, o fungo deixa intacta a celulose, o que significa que a madeira mantém a sua estrutura geral e não perde a estabilidade. Esse equilíbrio delicado entre a ação do fungo e a preservação das propriedades físicas da madeira foi essencial para o sucesso do experimento. Atualmente, a madeira bioluminescente pode brilhar por até 10 dias consecutivos, mas os pesquisadores estão trabalhando para aumentar a intensidade e a durabilidade do brilho. O objetivo é criar uma forma de iluminação sustentável que possa ser usada em espaços públicos, móveis ou até mesmo em construções inteiras. Embora neste caso a madeira morta seja o meio utilizado, outros cientistas já estão explorando formas de bioengenharia que permitam criar plantas vivas capazes de emitir luz. Imagine árvores em parques que brilham durante a noite ou jardins inteiros que dispensam luz artificial. Isso aqui seria realmente incrível de se ver. Enquanto a pesquisa avança, uma coisa é certa: a bioluminescência pode iluminar não apenas as nossas casas, mas também o nosso entendimento sobre o poder transformador da ciência e da natureza. E quem sabe, no futuro, poderemos diminuir o uso de lâmpadas e viver cercados de luz natural, mesmo estando à noite, criada pelas próprias estruturas ao nosso redor. A inteligência humana, com toda a sua vastidão e capacidade, já não é suficiente para acompanhar o ritmo alucinante das demandas tecnológicas. Cada vez mais, as IAs estão assumindo as rédeas na criação de seus próprios aprimoramentos, projetando não apenas os softwares, mas também o próprio hardware que as alimenta. Esse movimento é um prenúncio de uma revolução que está transformando a maneira como nós desenvolvemos os chips que sustentam os nossos dispositivos mais avançados. Você já se perguntou como é que os chips que compõem o coração dos nossos dispositivos conseguem realizar bilhões de operações por segundo? A evolução desses pequenos gigantes é fascinante. Em 2001, um processador como o Gecko, usado no Nintendo GameCube, possuía 21 milhões de transistores. Avançando para mais perto aqui, 2021, chips modernos já acomodavam incríveis 50 bilhões de transistores em uma área do tamanho de uma unha. Mas esse avanço impressionante não é apenas resultado de engenhosidade humana. Hoje, a inteligência artificial desempenha um papel crucial nesse progresso, transformando profundamente o design e a fabricação de chips. O processo de criação de um chip é incrivelmente complexo e desafiador. Ele envolve a definição de especificações, planejamento, testes rigorosos e, por fim, fabricação. Tudo isso pode levar anos e envolver centenas de engenheiros. No entanto, com a ajuda da IA, ferramentas como as da Electronic Design Automation estão revolucionando esse processo. Essas ferramentas permitem que os engenheiros humanos simulem, otimizem e verifiquem projetos de forma muito mais rápida e eficiente. Empresas líderes como Synopsys e Cadence Design Systems oferecem soluções EDA que já são utilizadas por gigantes como Tesla, Intel e Samsung. Esses sistemas não apenas aceleram o design, mas também reduzem significativamente os custos e aumentam a confiabilidade dos chips produzidos. Você já ouviu falar da lei de Moore, né? Essa famosa observação, e não verdadeiramente uma lei, previa em 1965 que o número de transistores em um chip dobraria a cada 12 meses, e em anos mais recentes atualizaram isso para 18 a 24 meses, levando assim a um aumento exponencial no poder de processamento. No entanto, atualmente isso nem é mais levado em consideração, pois nós estamos atingindo os limites físicos dessa previsão.
Com transistores em escala nanométrica, desafios como o tunelamento quântico e o superaquecimento se tornam problemas críticos. Nesse cenário, a IA surge como uma solução indispensável, ajudando a superar barreiras que antes pareciam intransponíveis. Desde 2016, a IA vem sendo incorporada ao design de chips, auxiliando em tarefas como a disposição dos componentes e a otimização do consumo energético. Um exemplo marcante é o Alpha Chip do Google DeepMind, que utiliza aprendizado por reforço para criar layouts de chips em questão de horas, algo que antes levava semanas. Essa tecnologia já produziu designs, entre aspas, sobre-humanos, usados nos processadores TPU do Google, que alimentam modelos de IA como o Gemini. Mas a revolução não para por aí. Ferramentas de IA generativa como as da Synopsys atuam como assistentes inteligentes, respondendo a perguntas, resumindo especificações complexas e até sugerindo melhorias nos projetos. Essas IAs copilotos de design estão democratizando o acesso a tecnologias avançadas, permitindo que até mesmo pequenas empresas possam criar os seus próprios chips personalizados. Apesar das atuais limitações da IA, com a evolução contínua desses sistemas, é possível imaginar um futuro onde a IA possa criar designs de chips inteiramente novos e revolucionários, bastando que forneçamos a elas as especificações desejadas. Imagine um mundo onde as IAs projetam chips que, por sua vez, criam as IAs ainda mais avançadas. Este ciclo de autoaperfeiçoamento pode nos levar a um ponto de aceleração tecnológica jamais visto na história da humanidade, talvez até mesmo chegando à singularidade tecnológica, um cenário onde as máquinas se tornariam mais inteligentes do que nós humanos. Ainda há um bom pedaço de caminho a percorrer, mas uma coisa é certa: o futuro do design de chips será uma cocriação entre humanos e máquinas. À medida que a fronteira entre o projetista e a ferramenta se dissolve, nós estamos entrando em uma nova era de inovação, onde os limites do possível serão constantemente redefinidos. Em 2006, um acidente de esqui mudou drasticamente a vida de Wolfgang Jäger. Aos 54 anos, ele sofreu uma lesão na medula espinhal que o deixou paralisado e dependente de uma cadeira de rodas. Durante anos, parecia que não haveria esperança de recuperação. Até agora. Wolfgang é uma das primeiras pessoas no mundo a experimentar um tratamento revolucionário que utiliza estimulação cerebral profunda para restaurar movimentos em pessoas com paralisia parcial. E os resultados são realmente impressionantes. Ele já consegue caminhar pequenas distâncias, algo que parecia impossível há pouco tempo. Essa conquista foi possível graças a um ensaio clínico conduzido por pesquisadores da EPFL e do Hospital Universitário de Lausanne, na Suíça. O foco do estudo é uma região surpreendente do cérebro chamada hipotálamo lateral. Por décadas, acreditava-se que o hipotálamo lateral estava envolvido apenas em funções básicas, como o controle de fome e de sono. Mas este estudo revelou algo surpreendente. Essa região desempenha um papel crítico no controle do movimento das pernas e, mais importante, na recuperação de funções motoras após lesões. A técnica utilizada é a estimulação cerebral profunda, ECP, uma tecnologia já conhecida no tratamento de doenças como o Parkinson. No procedimento, eletrodos minúsculos são implantados no cérebro, onde emitem impulsos elétricos para modular a atividade neural. No caso de Wolfgang e outros participantes, os eletrodos foram direcionados com precisão ao hipotálamo lateral, uma área nunca antes associada ao controle das pernas. Durante o tratamento, algo extraordinário aconteceu. Os pacientes relataram sentir as pernas quase imediatamente após a estimulação. Quando a estimulação foi iniciada, foi como acender uma luz, relatou Joceline Bloch, neurocirurgiã do Hospital Universitário de Lausanne. Um dos pacientes até afirmou: "Sinto vontade de andar", segundos após o início da estimulação. Para Wolfgang, o impacto foi muito além de voltar a dar passos. Ele compartilhou que agora consegue realizar pequenas tarefas do dia a dia, como alcançar itens em armários e andar até o mar durante as férias. O mais impressionante, os efeitos do tratamento não são apenas imediatos, mas também duradouros. A estimulação cerebral não apenas reativou vias neurais adormecidas, mas também promoveu a reorganização de fibras nervosas residuais, aquelas que ainda permanecem após uma lesão na medula espinhal. Isso significa que o cérebro, de forma adaptativa, está reaprendendo a usar as conexões que ainda estão por lá. Para atingir este nível de precisão, os pesquisadores passaram por um processo meticuloso. Primeiro, realizaram mapeamentos detalhados do cérebro dos pacientes, usando tecnologias de imagem avançadas. Com isso, eles conseguiram identificar o ponto exato onde os eletrodos precisavam ser implantados. Além disso, experimentos com modelos animais ajudaram a desenvolver circuitos neurais específicos que controlam a caminhada. Essas descobertas foram então traduzidas para humanos em um processo cuidadoso e altamente inovador. Os resultados não só oferecem esperança para
para pessoas com lesão medular parcial, mas também abrem as portas para uma nova era na medicina regenerativa. Embora o tratamento ainda esteja em fase experimental, os avanços alcançados até agora indicam que no futuro muitas pessoas poderão voltar a caminhar, recuperar sua independência e, o mais importante, reconquistar a qualidade de vida que eles pensavam ter perdido para sempre. Há um bom tempo os carros híbridos já estão rodando por aí, mas a chinesa XPeng quer elevar essa ideia de motor a combustão aliado à bateria elétrica com o XPeng Super Electric System, um sistema de força híbrido que pretende redefinir os padrões da mobilidade elétrica. Com ele, a XPeng está oferecendo até 430 km de autonomia usando apenas a energia elétrica, mas ao incorporar um motor a combustão como um extensor de alcance, o veículo pode alcançar incríveis 1.400 km de autonomia. Esses números tornaram-se especialmente atraentes para regiões onde a infraestrutura de carregamento ainda é limitada ou pouco confiável. Diferentemente de outras marcas que optam por reduzir a capacidade das baterias nos híbridos para poder economizar custos, a XPeng manteve uma bateria de tamanho normal. Isso significa que, mesmo sem um motor a combustão, o veículo já oferece uma autonomia elétrica bem significativa, algo essencial para quem deseja um carro prático e sustentável. Além disso, a XPeng pretende equipar os seus veículos com o AI Battery Doctor, uma tecnologia de inteligência artificial projetada para prolongar a vida útil da bateria em até 30%. Alimentado por um processador de 40 núcleos, o sistema também gerencia funções de direção autônoma de nível 4. E se você acha que recarregar um carro elétrico ainda é um problema, a XPeng também está trabalhando para mudar essa percepção. Com uma capacidade de carregamento impressionante de 960 kW, seus veículos poderão adicionar 1 km de alcance por segundo, atingindo 80% de carga em apenas 12 minutos. Essa eficiência será possível graças ao sistema de 800 volts do veículo, que será combinado com carregadores resfriados a água que a própria XPeng planeja produzir. Um dos destaques do XPeng Super Electric System é a transição suave entre o motor elétrico e o motor a combustão. Segundo a XPeng, quando o extensor de alcance é ativado, o ruído interno aumenta apenas 1 decibel, tornando-o praticamente imperceptível para os passageiros. Embora a XPeng ainda não tenha anunciado uma data oficial para o lançamento de veículos com o XPeng Super Electric Systems, a estratégia da empresa parece bem clara: oferecer uma solução que une o melhor dos dois mundos, a conveniência de um motor a combustão, a sustentabilidade da mobilidade elétrica. E se a força humana fosse amplificada por tecnologia, transformando os trabalhos pesados em tarefas mais leves e menos desgastantes? Esse futuro está um tanto quanto mais perto com o XBLE Shoulder, um exoesqueleto vestível desenvolvido pela Hyundai e pela Kia para revolucionar a eficiência industrial e proteger os trabalhadores humanos contra lesões. Projetado para auxiliar trabalhadores em tarefas realizadas acima da cabeça, como a manutenção de veículos ou construção, o XBLE Shoulder reduz a carga nos ombros em até 60% e diminui a tensão do músculo deltoide em até 30%. Ele aumenta a força e a resistência dos braços superiores, tornando o trabalho mais confortável e seguro. E o interessante nessa tecnologia é que não precisa de energia elétrica. Diferente de muitos dispositivos semelhantes, o XBLE Shoulder utiliza um sistema mecânico inteligente chamado de estrutura de geração de torque não alimentada, feito de um composto de carbono leve. Pesando apenas 1,9 kg, ele funciona por meio de um módulo multilink que gera força assistiva sem a necessidade de carregamento. Além disso, o dispositivo é extremamente durável, com capacidade para suportar até 700 mil movimentos repetitivos todos os anos. E para facilitar o seu uso diário, o seu design permite que o colete seja colocado e removido rapidamente para limpeza e manutenção. A Hyundai e a Kia desenvolveram duas versões do XBLE Shoulder, versão básica, voltada para a flexibilidade, oferecendo 2,9 kg de força assistiva, ideal para atividades variadas, e a versão ajustável, projetada para tarefas repetitivas, que fornece 3,7 kg de força assistiva. As possibilidades para o XBLE Shoulder são vastas. Ele pode ser usado em construção civil, indústria automotiva, aviação, construção naval e até mesmo na agricultura, ou seja, qualquer setor onde braços mais fortes e resistentes sejam necessários pode se beneficiar dessa tecnologia. E o mercado promete crescer. Hoje a indústria de exoesqueletos vestíveis é avaliada em cerca de 2 bilhões de dólares e meio por ano, mas a Hyundai e a Kia estimam que esse valor possa ultrapassar os 10 bilhões até 2029. Antes de chegar ao público, o XBLE Shoulder será implantado nas linhas de produção e manutenção das próprias empresas em 2025, com previsão de lançamento global para 2026.
Lembrando que tudo que você viu aqui neste vídeo pode conferir as fontes usando os links na descrição. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreve por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso outro canal, o Invenções e Inovações. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!